Romaria de Muquem tem 271 anos, porém pouco conhecida em Goiás, no Brasil e a nível de mundo. Mas agora começa-se a divulgação por um livro escrito por 2 pesquisadores que foi tese de mestrado. O padre Aldemir, que é reitor do Santuário de Nossa Senhora da Badia de Muquem, e o professor Alberto, que é professor da PUC e pesquisador. Tudo bem com vocês? Olá, tudo bem? Vamos começar então saber um pouquinho dessa história. Primeiro eu quero saber como que foi essa pesquisa para começar esse livro. Professor. Bom, eu sou professor do programa de pós-graduação da Goiás e o padre Aldemir chegou um dia e fez sua inscrição e apresentou seu projeto de mestrado e queria fazer uma pesquisa sobre os romeiros do Muquem. Então, nós discutimos muito tempo, ele fez um belo trabalho, fez uma bela dissertação, foi defendida com êxito, e depois que a dissertação estava pronta, nós pensamos, vamos transformar isso em livro. Eu, no caso, posso acrescentar algumas coisas, transformar um pouco o estilo todo do trabalho, mais para um público não tão letrado, eliminar um pouco a parte mais científica, ou seja, fazer a adaptação, acrescentar alguma coisa e talvez transformar um pouco a linguagem. Na verdade, o principal autor é ele, eu mais colaborei. Padre, o que motivou o senhor a escrever essa história da Romaria? Então, à frente da Romaria por 15 anos, eu desconhecia a Romaria. Eu estava aqui, tinha a experiência do romeiro, da acolhida, da convivência da Romaria, mas ficavam algumas perguntas, e ao longo dos anos eu fui perguntando quem são os romeiros de Nossa Senhora da Badia, por que eles vêm ao santuário, o que eles encontram aqui, o que atrai ao santuário. Então esse montante de perguntas levei para o mestrado, e o professor Alberto, meu orientador da tese de mestrado, foi me ajudando dentro dessa pesquisa. Eu fui adquirindo conhecimentos através da literatura e também através da pesquisa, foi encontrando respostas para essas perguntas, esse problema aqui. Então, este livro é uma obra-prima de 2 pesquisadores e que traz as respostas. Neste livro, nós entendemos e sabemos quem são os romeiros, quais as motivações de vir ao santuário, não é só motivação religiosa, há uma infinidade de motivações, que cada romeiro tem a sua motivação de vir aqui, porque até então eu pensava que o romeiro vinha apenas para rezar, mas eu não via a população da Romaria dentro do santuário. Então conversei com o professor Alberto, eu quero entender isso, por que a população não entra no santuário para visitar? Então a gente foi descobrindo, através da pesquisa, que os romeiros vêm para cá com diversas motivações. A motivação religiosa, que é a principal, mas vem para encontrar com a família, fazer lazer, diversão, vem para comprar, vem para vender, vem para... São turistas. Turistas, né? Ou seja, essa pergunta que está no início do trabalho do padre Aldemir é qual é o perfil, quem é o romeiro do Muquem, ou a romeira do Muquem? E essa é uma pergunta interessante, porque todos temos, às vezes, uma impressão que a motivação religiosa, de pagar a promessa, de trazer a família, mas são diversos perfis, diversas pessoas diferentes. Algumas pessoas vêm para vender os seus produtos, outras vêm para encontrar a família. Todos são, de alguma forma, romeiros e romeiras do Muquem. Um dado muito interessante que a pesquisa mostrou é que, de fato, o perfil mais típico do romeiro nem é do romeiro, é de uma romeira. Quer dizer, uma mulher de 34 anos que provavelmente vem do entorno de Brasília,
Quer dizer, esse é o perfil mais típico, que mais aparece nos estudos, nas estatísticas feitas, que é uma pessoa de meia idade, quer dizer, é uma mulher, e isso foi cada vez derrubando imagens ou ideias preconcebidas que nós tínhamos sobre o perfil das romeiras e dos romeiros. Então agora esse trabalho, digamos, mostra com clareza esses diversos tipos de romeiros que aqui vêm todos os anos, né? Inclusive o fato também que eu achei muito interessante, porque a minha própria família, meus tios e tias e primos, vêm aqui já há mais de 80 anos. Então esse lado que a gente não vê tanto em outros santuários de romaria no Brasil, porque são muitos. As romarias fazem parte da expressão do catolicismo popular no Brasil. Esse fato que me impressiona aqui no Muquem é que as famílias já têm os seus espaços e tem um tradicionamento, uma tradição de ocupar esse espaço, e esse dado histórico que faz parte da própria identidade da família, os pais, depois os filhos, os netos, de vir para cá. Isso a gente não encontra tanto nos outros santuários, porque muitas vezes até que pode ir os netos, mas não ficam juntos. Aqui acampam juntos, passam dias juntos, os amigos se encontram. É uma riqueza muito grande, há uma convivialidade muito intensa entre os romeiros do Muquem, é uma coisa fascinante. E eu vejo nessa participação de vocês a importância de unir a ciência, por meio das pesquisas, dos estudos, e a religião, para entender toda essa espiritualidade. Eu queria que vocês falassem como vocês veem isso também, essa importância de unir as duas coisas para chegar a algo conclusivo, né? Algo que foi pesquisado e agora temos respostas, como bem o padre disse. Então, até então, nós dois, eu, residente aqui, só tinha a experiência cotidiana de acolher o romeiro, de ver as ações do romeiro aqui. Por exemplo, o romeiro entrava no santuário de joelhos, o entendimento meu só era aquilo ali. Então a pesquisa científica, ela descreveu, me deu dados para entender que esse gesto de peregrinação, de entrar de joelhos, tem um sentido, algo atrás disso aí, que move o romeiro a fazer essa prática penitencial. Então a ciência foi a ferramenta que me ajudou a compreender quem é o romeiro, a motivação e um elemento invisível que nós não sabíamos, né? Que é o sentido que ele atribui, ou que a Romaria dá, para ele fazer tudo isso e anualmente retornar ao santuário. É um retorno anual ao santuário. Sim, a antropologia, a sociologia da cultura e outras ciências que se dedicam ao estudo da religião, elas nos ensinam, porque romarias não tem nada de novo. Romarias que vem da palavra Roma, romaria seria um grupo que vai a Roma, tem diversas etimologias para a palavra romaria, mas tem, grosso modo, sempre uma experiência de deslocamento no espaço para um centro de peregrinação distante, não é? Então, para as romeiras e os romeiros, a grande maioria deles, vir aqui é uma experiência muito forte. É uma experiência que movimenta a sua expectativa. As pessoas se planejam para vir aqui. Elas marcam o tempo, marcam na folhinha o dia que virá. Há uma expectativa, vai chegando perto. Então, é como se fosse um marca-passo do tempo das pessoas. Depois também a noção do espaço sagrado. Então, muitas romeiras e romeiros, ao adentrar o santuário, é uma experiência muito forte, um encontro com o divino,
junto com Nossa Senhora, é algo que está carregado de emoção. Então, isso é uma expressão da nossa religião, da religião popular, do catolicismo, do tipo de catolicismo que se criou no Brasil e em outros países, que às vezes a gente chama de catolicismo popular, na falta de uma palavra melhor, mas é um catolicismo do povo, né? Quer dizer, essa coisa de se aproximar da santa, de tocar, de pegar, de entrar em comunhão material, não é? De vir aqui e se sentir em casa. As pessoas vêm, colocam as suas malas, as suas coisas na igreja. Ali você vê que as pessoas estão entrando como se fosse a sua casa. E isso é algo muito forte. Está carregado de sentidos que as pessoas dão. Só que elas não falam para a gente. É preciso perguntar para elas. E foi isso que foi feito. Foi perguntado às pessoas o que significa para você vir aqui, trazer seus amigos ano após ano. Não é? E aí a gente entra, faz uma viagem um pouco para dentro da alma das pessoas. E isso é algo que se deve fazer com todo cuidado e todo respeito, porque as pessoas têm, digamos assim, direito à sua privacidade, mas quando brota um testemunho, a gente vê que o fato de ter vencido uma doença, de ter vencido um problema na família, às vezes um pai alcoólatra que parou de beber, um filho que estava entre aspas, perdido e voltou, né, Padre? Tantos relatos, aí você vê que ali a pessoa vem trazer isso aos pés da santa e ao mesmo tempo sai dali revigorado. Então é uma experiência que dá força, não é? A gente poderia dizer, tem um clássico da sociologia chamado Durkheim, ele diz: religião é aquilo que dá força para viver, é aquilo que dá uma força para continuar vivendo e lutando. E isso a gente colheu nesses depoimentos. E agora documentado, né, Padre? Documentado, escrito, para que o romeiro possa conhecer também o que está dentro dessas experiências, né? Então o livro foi como assim, a gente cavar com profundidade essas experiências, encontrar sentido e nós apresentarmos agora aos romeiros realmente o que é a romaria. É lógico, precisaria muitas teses, doutorado, mestrado para compreender todo esse campo simbólico da religiosidade, da religião que é a romaria. E falando em romaria, você falou de sentido, o senhor também, mas de forma assim mais objetiva, o que o senhor falou que vem de Roma, mas o que seria uma romaria, a chegar a esse nível, que é a romaria de Nossa Senhora da Abadia de Muquem, e o sentido de uma romaria de forma especial dessa? Bom, eu posso falar um pouquinho mais dos dados gerais, depois o Padre Ademir focaliza talvez aqui na romaria do Muquem. Quer dizer, a experiência de peregrinar, de sair para um centro religioso, isso é tão antigo quanto a humanidade, né? Já no antigo Israel havia o santuário de Siquém, depois que se construiu o templo em Jerusalém, todo judeu devia ir pelo menos uma vez por ano ao templo de Jerusalém, ou seja, essa experiência de caminhar para um santuário, um centro religioso, isso faz parte da história da humanidade, nem só do cristianismo, outras religiões também têm. Por exemplo, a Kaaba é um centro sagrado para os muçulmanos, o Hajj, que todo muçulmano adulto deve fazer pelo menos uma vez na vida, e também dentro do hinduísmo há diversos santuários. Muito bem. A gente pode dizer que dentro do cristianismo isso ficou mais forte a partir do século IV, quando o imperador Constantino tirou a condenação que havia, ou digamos, a pecha de ser religião ilegal do cristianismo, e depois o imperador Teodósio reconheceu o cristianismo como religião oficial do império. Isso criou condições para que as viagens fossem um pouco mais seguras. Então, há diversos relatos, já no ano 333,
o peregrino de Bordeaux, que saiu da França e foi para o túmulo de Jesus, o Santo Sepulcro em Jerusalém. Quer dizer, já no século IV começam essas peregrinações para Jerusalém. Depois, devido também ao fato de que o túmulo dos apóstolos Pedro e Paulo está em Roma, se criou durante a Baixa Idade Média, durante toda a Idade Média, grandes peregrinações até Roma e até outros lugares, por exemplo, onde se guardavam as relíquias dos santos. E algo parecido acontece aqui, não é? Quando as romarias regionais de Goiás, né? De Goiás, em Guarinos, Trindade, que era o Barro Preto. O Barro Preto é quase 100 anos depois aqui do Muquem, não é? Lembrando que as romarias começaram dos leigos, né? Os leigos que tomaram essa iniciativa de peregrinar aos lugares santos, pagar as promessas, milagres. Aqui nós também começou dessa mesma forma, né? Desse mesmo jeito. E é uma das mais antigas, né, padre? Sim. O iniciador da devoção à Nossa Senhora da Abadia, quem um senhor português chamado Antônio Antunes de Carvalho, que estando nessa região já havia uma capela aqui, né? Essa é uma versão da Romaria. Só fazendo um parágrafo, existe umas 4 ou 5 versões da Romaria. Existe uma versão do romancista Bernardo Guimarães, que nunca esteve aqui, mas na região de Paracatu. Ele, o escritor, sertanejista, escreveu a história do ermitão de Muquem, que foi publicado pelos anos 1858 e 55. Essa é uma versão. Existe uma versão institucional da igreja, essa que eu estou falando, do português, que veio de Portugal e trouxe a devoção, a imagem de Nossa Senhora, depositou a imagem numa capelinha que já havia aqui, e a partir daí começavam as rezas, as primeiras procissões, os primeiros milagres. Começou com os leigos, então os leigos foram dando essa forma religiosa, depois a igreja se apropriou, começou a crescer a devoção, a igreja se apropriou, foi dando organização, organizando, foi divulgando a romaria que nós temos. Então primeiro chegou aqui a devoção, em 1748, e depois começou-se a romaria, coisa assim. Essa é uma versão institucional. Existe a versão lendária, a versão institucional, existe a versão também dos quilombos, né, os quilombolas, inclusive é uma autora que escreve, mostrando que na região havia um quilombo dos escravos, os negros foragidos das Minas, que fugiam, e aqui organizaram um quilombo, e a partir da captura desse quilombo, construiu-se a capela de Santo Tomé. Então, o primeiro padroeiro aqui foi Santo Tomé, depois veio a imagem de Nossa Senhora. A outra, a versão bem popular, que está na memória coletiva do povo, inclusive até um senhor chamado Nicador, que fez uma entrevista, e ele narrou a história que veio para este lugar, o Vale de Muquem, um ermitão, que se refere àquele que Bernardo Guimarães havia escrito, veio, se estacionou nesse lugar, e este ermitão, um senhor, um ancião, ia sempre a Miquelândia, visitar os doentes, fazer as compras, e ali as pessoas ficaram curiosas de saber quem era esse ancião. Então, um certo dia, seguindo esse ancião até as montanhas de Muquem, descobriram que havia uma moradia e um medalhão da imagem de Nossa Senhora. E a partir daí começaram as peregrinações, as visitações. Então, são várias versões que existem sobre a devoção e a romaria de Nossa Senhora da Abadia. Inclusive aquela do padre, né? O padre Daniel Rocha Vidal.
parece que tem-se a impressão que pode-se partir com certa segurança que no fundo dessas diversas histórias, porque essa diferença de narrativas, isso é comum. O primeiro milagre, há sempre, a maioria dos santuários, o seu surgimento está envolto numa narrativa, digamos assim, milagrosa. Não é sempre tão simples a encontrar o fundo histórico, o que realmente aconteceu. Aqui parece que já está garantido que há um português, o senhor Antônio Antunes, que era da região, porque, outra coisa, a devoção à Nossa Senhora da Abadia já existia em Portugal antes. Eu quero até aproveitar que o senhor faz esse gancho para a gente já fazer a comparação com Muquem. Sim. Nessa comparação, eu também gostaria que vocês falassem o que é Muquem, por que esse nome? Então, acho que a gente já fecha uma pergunta. Eu faço a aproximação, vamos dizer, na região de Amares, o Concelho de Amares, perto de Braga, em Portugal, já existe a abadia, Nossa Senhora da Abadia, que era uma velha abadia. Abadia é um nome para um mosteiro, geralmente de beneditinos, de cistercienses, de monges. E diz a legenda que quando os muçulmanos, os mouros, invadiram Portugal, os monges se fugiram e depois um ermitão foi morar naquele espaço e também junto com o monge viram uma luz na montanha e aí se descobriu que havia a imagem, eles tentaram tirar a imagem, mas a imagem queria que fosse construído a igreja lá onde ela estava. O fato é que esse senhor Antônio Antunes, que ao que tudo indica era natural daquela região, já era devoto de Nossa Senhora da Abadia, não do Muquem, mas de Bouro, né? Chama-se Abadia de Bouro, existe até hoje, está lá em Portugal, em Amares. Na foto, né? Na foto, isso. Página 42 tem a foto. Isso, a foto atual da Abadia de Bouro, né? Qualquer dia a gente vai fazer uma peregrinação à Abadia de Bouro em Portugal. E ele trouxe, ao que parece, uma cópia primeiro para a Bahia, depois de Salvador. Você pode imaginar a epopeia de trazer no sertão, em lombo de mula, uma imagem pequena de lá até aqui. E aqui, então, a capela que era dedicada a São Tomé foi dedicada a Nossa Senhora da Abadia e aí se tornou Muquem. E agora o Padre Eudemir pode explicar para nós de onde que vem essa palavra. É uma palavrinha que o pessoal pergunta. O que é Muquem? Muquem. Então, Muquem é uma palavra que tem vários significados. Uma palavra polissêmica, vários significados. Eu também fiquei curioso na pesquisa entender essa palavra. Inclusive, está até na capa do livro, destaque, né? Destaque. Muquem também, né? Forte também, forte. Tem vários significados. E Muquem significa área geográfica. Nós estamos dentro de um grande vale com montanhas, cachoeiras, rios, córregos, com uma vegetação típica do cerrado, matas assim. Significa o santuário, o templo, o edifício de 9.700 metros, que acolhe 25 mil pessoas. Significa uma unidade habitacional, que é o povoado do Muquem, onde tem moradores, umas 300 pessoas morando. Significa romaria, esse patrimônio imaterial. Muquem são vários significados. O córrego, que é um córrego que passa na geografia de Muquem, que é o córrego de Muquem. Então essa palavrinha, ela significa também uma prática de alimentação antiga, onde os escravos, os índios, tiravam as mantas de carne e colocavam as mantas de carne sobre um girauzinho de madeiras,
para que a luz do sol ou o calor das brasas, né, assasse aquela carne. E depois pegava-se um cacete, um pedaço de madeira, e moqueava a carne, batia um cacete na carne, uma espécie de paçoca, né? Paçoca. Então, são diversos significados da palavra do Deus. Só para a gente encerrar, que nosso tempo está bem apertado, eu gostaria de falar sobre a questão do santuário, esses espaços sagrados, com o padre, mas também eu gostaria de fazer a gente não pode deixar de falar sobre essa questão da história, né, envolvendo refugiados também, de bandidos e outras coisas. Eu quero começar com o padre de forma bem rapidinha, padre. O que é os santuários e esses espaços sagrados? Então, o santuário, a palavra santuário vem do latim, significa lugar sagrado. Abadia significa abatia, casa de Deus, casa de Nossa Senhora. Então a igreja, ela institui esses vários espaços sagrados. Por exemplo, a capela do Santíssimo, onde as pessoas vão rezar, a sala dos milagres, onde as pessoas vão colocar os votos, os objetos das graças que foram alcançadas, a sala do batismo, onde se celebra o sacramento, o batismo, os votos de batizar, as crianças tal. E fora desse espaço que é o santuário, os romeiros também construíram espaços sagrados. Deram a esses lugares também uma conotação de sagrado. Por exemplo, na entrada da área da Santa, tem uma bandeirinha, um mastro, um pau roliço, com o mastro de Nossa Senhora, e os romeiros ali, eles identificaram aquilo como espaço sagrado, colocando os raminhos. E forma-se nesse mastro, que tem a imagem de Nossa Senhora, um grande monte de raminhos, onde ali os romeiros encontram significado, sentido, permissão para entrar na terra. É um espaço simbólico e sagrado. O veleiro, que não tem nada a ver com velas, os romeiros devotam, colocam velas, e ali eles têm devoção às almas, a proteção das almas, o pedido das almas assim. E o fato curioso que eu e o professor Alberto nós identificamos é que há romeiros que levam esses objetos de graças alcançadas para as montanhas. Então nós temos aqui um Monte da Cruz, onde os romeiros colocam vários objetos sagrados de graças alcançadas. É uma pesquisa que nós temos que fazer, né, professor? Entender o que é esse espaço, por que ele não coloca esses objetos na sala dos milagres e sobe uma montanha íngreme, né, de 1.300 metros de altura, e lá eles depositam imagem de santos, terços, camisetas, chamas de cabelo, dinheiro, moedas. Nós precisamos entender o que é esse espaço sagrado. A gente já vê um livro aí no futuro, então, né, padre? Vamos, eu e o professor Alberto, nós vamos escrever vários, vamos fazer... Esse é só o primeiro. É a primeira obra. Professor, agora eu quero falar com o senhor sobre essa questão certo. Dos refugiados. Resumindo bem rapidinho. Certo, a gente tem que voltar no tempo, pelo menos uns 300 anos, e imaginar que nós estamos no Brasil colonial e há uma abundância imensa de terras, mas há uma falta aguda de mão de obra. O que fazem os portugueses e depois os brasileiros? Eles trazem escravos da África, os africanos, tentaram escravizar os índios, não deu muito certo, tentam escravizar os africanos e os fazem trabalhar para eles. Ora, nós sabemos que essa forma de escravidão, que é uma coisa terrível na história brasileira, até hoje nós não saldamos a dívida que nós temos com a população afrodescendente no Brasil. Isso é algo que sempre se esquece, passa batido. Mas aqui nos sertões de Goiás, da Bahia, em tantos outros lugares, os escravos fugiam. Eles se recusavam a trabalhar. E aqui na região do Muquem, parece que havia também um quilombo. E quem morava no quilombo era quilombola, não é?
E essa história do quilombo ainda precisa ser melhor pesquisada. Em que medida isso se misturou, confunde com a história do surgimento da devoção de Nossa Senhora. Porque a experiência da libertação, de liberdade, é uma experiência forte, religiosa também. Por outro lado, os sertões do Brasil, lembrem-se também que o Brasil começa a ser colonizado. Quem é que os portugueses trazem para cá? Eles não trazem famílias constituídas, eles trazem os criminosos. O Brasil surgiu como colônia penal, não é? Ora, aqui nos sertões do Goiás, da Bahia, muita gente que devia para a justiça em outros lugares se refugiaram nessas grotas, nessas montanhas também. Então havia, meus avós, bisavós vieram da Bahia, por exemplo, e havia grupos de assaltantes que roubavam, às vezes matavam os baianos que voltavam para a Bahia, levavam dinheiro para os seus parentes. Então, aqui também tem todo um imaginário, a gente diz, é uma palavra, o imaginário, quer dizer, tem muitas histórias, tradições que a gente precisaria estudar melhor. Inclusive, isso ficou registrado nos próprios, nos dizeres, nos ditos aqui, olha. Aqui, por exemplo, no Muquem rola um dito, Muquem, terra de ninguém. De onde que veio isso? A gente pode fazer um estudo sobre isso e tirar um monte de conclusões, né? No Muquem nada é de ninguém, no Muquem ninguém é de ninguém. Parece que aqui também, e a gente sabe que numa romaria tão grande, tem muita gente que vem roubar carteira. Tem gente que se cochilar rouba a barraca. Más intenções. Por isso que tem a polícia militar. Ou seja, a romaria é o exemplo da sociedade. Ali não tem só santo. Ali tem muito pecador. E tem de tudo. Ou seja, nem todas as intenções são santas ou abençoadas. Tem muita gente que se aproveita disso para ganhar, tirar dos outros e ganhar um pouco mais. Ou seja, esse lado que a gente chamaria quase contraditório precisa ser estudado também. Não é? A gente imagina, por exemplo, toda essa área imensa dessas montanhas, esse meio norte goiano, isso era a área dos avacanoeiros. Os avacanoeiros era uma grande tribo indígena. Hoje não restam mais do que 30 indivíduos dos avacanoeiros. Quer dizer, nós estamos aqui no espaço que foi um dia deles. Onde eles foram parar? Exatamente. E aqui também há uma região chamada Acaba-Vidas. Acaba-Vidas. Onde os foragidos da lei, é uma região íngreme, difícil acesso, quase intransponível, e onde os foragidos se escondiam, a polícia não conseguia ir. E a gente até colocou no livro que a gente não tem certeza, mas curiosidade de saber se esses foragidos ali vinham participar da Romaria. Da Romaria, mas que eles se escondiam nessa região, isso é certo. Correto. Que bom, né, que surgiu tudo isso. Padre, a gente está finalizando o programa, professor, daria vários programas, né? E eu espero que dê vários livros, viu, padre? Viu, professor? Eu espero também. Pra gente conhecer, porque eu confesso que eu também fiquei muito curiosa com a história de Nossa Senhora da Badia, 271 anos. A gente pouco se fala, né? Pouco se conhece. Mas a gente agora percebe que há, sim, um gosto para poder explicar tudo isso. O livro é fácil de ler, uma leitura bem tranquila. A gente pode ver que tem várias fotos no livro, né, professor? Depois a gente vai mostrar isso direitinho. E a leitura bem simples, pode comprar onde? Onde que a gente compra esse livro, padre? Para a gente descobrir um pouquinho mais dessa história. Então, quando eu conversei com o professor Roberto, a gente teve uma intenção de o Romero conhecer a história, conhecer os dados, as informações da porque até então, né, professor, não tinha literatura assim, nativa, né? E séria, né? De qualidade. Né? Até então tinha alguns artigos, coisa assim. Então nós tivemos essa preocupação de transformar a tese na linguagem para o Romero. Os livros são vendidos
O lançamento é hoje, né, às 21 horas. E os livros estão sendo vendidos na Livraria do Santuário, nas livrarias da área comercial, no balcão da Campanha dos Romeiros, que fica na entrada do Santuário, em outros espaços também, no restaurante, e outros espaços dentro da área do Santuário. Ok, padre. Vamos encerrar nosso programa. Foi muito bom conversar com o senhor, professor. Muito obrigada pela participação do senhor. Obrigada, padre. Que essa história realmente vá para o mundo, né? Que essa história realmente seja descoberta não só pelos romeiros que vêm aqui em Nossa Senhora da Badia de Muquem, mas por toda a população de todo mundo. Muito obrigada também pela sua companhia. De teus romeiros que te oferecem seu